Padre amado, hoje me coloco diante de ti com temor e tremor, como quem pisa em terra santa, pois sei que este momento é mais do que um vídeo. É um altar erguido em meio às ruínas invisíveis de muitas casas. Há lares onde as janelas estão fechadas, mas os ventos continuam entrando, onde as portas parecem trancadas. Mas o inimigo ainda encontra brechas, onde a alma da família grita por proteção, enquanto a mente cansada já não sabe o que fazer. Espírito Santo, toma o controle agora. Entra nos cômodos da alma de quem ouve esta oração, que não sejam apenas palavras, mas um clamor que rasga os céus. Hoje, Senhor, clamamos juntos. Protege nossa casa com o sangue de Jesus. Talvez você esteja ouvindo essa oração com um peso no peito. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. As paredes ainda estão de pé, mas o ambiente parece frágil, quebrado. Você já orou, já cantou louvores, já leu a palavra, mas ainda sente como se o mal rodeasse o seu. E a pergunta que ecoa no coração é: Senhor, por que minha casa continua sendo atacada mesmo eu orando tanto? Há um cansaço espiritual que nem sempre se nota. Ele se esconde atrás de rotinas religiosas, atrás de "tá tudo bem", ditos por educação, mas por dentro há feridas não tratadas, portas que ficaram entreabertas sem perceber. E o inimigo, sutil e silencioso, entra pelas brechas, assim como nos tempos de Moisés, quando o destruidor passou pelas ruas do Egito. Só havia um sinal que fazia a diferença entre vida e morte: o sangue no umbral. Não era a força do povo, não era o choro das famílias, não era o esforço de manter-se acordado, era o sangue. E hoje, essa verdade ainda tem poder. Talvez tenhamos nos acostumado a orar sem lembrar da autoridade que há no sangue do Cordeiro. Talvez tenhamos ungido a casa, mas esquecido de quebrantar o coração. Há lares onde o nome de Jesus é mencionado, mas a presença de Jesus ainda não reina. E é por isso que hoje, com temor, levantamos um clamor: cobre-nos, Senhor, cobre nossas portas, nossas janelas, nossas conversas, nossos pensamentos. Que o sangue do Teu Filho seja o selo visível no invisível, marcando o território espiritual da nossa casa. Há feridas ocultas que silenciam a intercessão, rancores guardados entre quatro paredes, palavras que nunca foram perdoadas, mágoas entre pais e filhos que se tornaram fortalezas espirituais. E cada uma dessas rachaduras, Senhor, enfraquece o muro de proteção ao redor do lar. A fé, quando não é vivida com sinceridade, vira hábito vazio. Há quem ore por costume, mas nunca mais sentiu a Tua presença no quarto. Há quem leia o Salmo 91, mas esqueceu de consagrar a própria vida. E o ambiente, mesmo cheio de palavras religiosas, está espiritualmente desprotegido. O Senhor nos lembra hoje: não é o volume da oração, é o coração quebrantado que move os céus. Há pecados secretos, hábitos escondidos, que desativam o ambiente profético. Pornografia, vícios, amargura, palavras de morte ditas em raiva. Tudo isso abre brechas. E o Espírito pergunta com ternura e firmeza: quando foi a última vez que você orou em voz alta, em cada cômodo da sua casa? Quando foi a última vez que você declarou com fé: Jesus é Senhor deste lar? Porque assim como uma casa sobre areia desmorona com a tempestade, uma alma cheia de brechas faz ruir até as maiores promessas. Senhor, cura nossa superficialidade espiritual, que não seja só o óleo, mas o arrependimento, que não sejam só símbolos de fé, mas entrega real. Há quem tenha cruzes na parede, mas não tem aliança no espírito. Há quem unja portas, mas não vigia os pensamentos. O Senhor nos alerta com amor. A oração sem arrependimento é como flecha sem ponta, não atravessa o mundo espiritual. Que possamos hoje nos voltar a Ti com inteireza de coração, não por medo,
mas por desejo de restauração. Hebreus 12:24 diz que o sangue de Jesus fala coisas melhores que o de Abel. O sangue fala. Ele não é apenas memória, é voz. Ele intercede, denuncia, purifica, protege. Ele é aliança, não amuleto. E onde há aliança, há cobertura. Onde há rendição, há refúgio. Que essa casa que ouve esta oração seja marcada agora com essa verdade. O sangue do Cordeiro cobre o lar onde o coração é dele. Que as palavras que saírem da sua boca hoje não sejam fórmulas, mas fogo. Que a declaração seja profética. O sangue de Jesus cobre meus filhos, cobre minhas escolhas, cobre meus dias e minhas noites. Comece a agir com fé, não como superstição. Vá até cada cômodo da sua casa e ore. Declare em alta voz versículos como Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Seja você homem, mulher ou jovem, assuma a posição de sacerdote do seu lar. Queime tudo onde que ainda liga sua casa ao inimigo. Músicas, objetos, hábitos. Faça do seu lar um altar. Recolha-se espiritualmente. Reserve um dia de consagração, um dia inteiro de adoração, de leitura da palavra, de silêncio consagrado. E se você tem sentido vergonha de orar, se tem sentido como se sua voz não tivesse mais peso no céu, saiba, isso é intimidação do inimigo. Quando o guerreiro se cala, a casa se torna vulnerável. Há famílias onde os pais não oram mais juntos, onde o desânimo virou hóspede fixo, onde a opressão espiritual se manifesta em brigas constantes, insônia, ansiedade coletiva. Mas hoje, em nome de Jesus, esse ciclo pode ser rompido. Neemias vigiava com espada numa mão e ferramenta na outra. Ele edificava e guerreava ao mesmo tempo. E assim é o chamado sobre você. Construa sua casa e proteja-a espiritualmente ao mesmo tempo. Você é o sentinela no portão. Não durma, não se cale. Se o altar da sua família foi apagado, reacenda-o. Com lágrimas, com renúncia, com amor. Chame sua casa para a presença. Ore junto, peça perdão. Confessem. Lavem-se em oração e louvor. O louvor limpa o ar, quebra cadeias. Transforme o ambiente com adoração. Faça da sua sala um Betel, casa de Deus, porta dos céus. Gênesis 28:17 diz: quão temível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Que sua casa seja isso, um lugar onde Deus habita, onde há altar, o céu se aproxima. E agora, eu oro por você, Senhor. Visita cada lar representado. Que esta oração não termine quando o vídeo acabar, mas que ela continue ecoando nos ambientes, nos pensamentos, nos sonhos. Que o sangue de Jesus seja visível no invisível. Que cada porta seja selada, cada janela coberta, cada canto iluminado. Que haja libertação onde havia cativeiro. Que haja cura onde havia dor. Que haja paz onde havia guerra. Que haja presença onde havia ausência. Que esta casa seja consagrada a Ti, Jesus. Assim como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje também declaramos. Marque essa casa com fé visível, não com olhos humanos, mas com olhos espirituais. E que cada oração feita aqui seja como sangue no umbral, invisível aos olhos naturais, mas temido no mundo espiritual. Amém.